Segundo o anuário do Fórum de Segurança Pública, o número de homicídios contra pessoas LGBTI+, aumentou 112% entre 2017 e 2018 em São Paulo. Já os casos de lesão corporal dolosa tiveram aumento de 20%. Segundo o advogado José Beraldo, que atende as vítimas de homofobia, as investigações não seguem em frente por motivos escusos, que para ele são desinteresse dos investigadores sobre o tema e a falta de estrutura. Desde 2001, uma lei em São Paulo prevê multa a quem é acusado de ofensas homofóbicas. Para Beraldo, a lei estadual e a decisão do STF punem apenas as injúrias e não a violência física. E em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que todas as delegacias podem registrar e investigar crimes contra LGBTs. A instituição afirma que policiais, civis e militares participam de discussões sobre abordagem e atendimento a estas pessoas e que houve aumento na carga horária sobre o assunto nas academias de polícia do estado de São Paulo. A nota afirma ainda que toda denúncia de crimes contra a honra mais afeito à intolerância depende da representação da vítima para que o inquérito policial seja instaurado. Esses são dados aqui do estado de São Paulo. Provavelmente outros estados também devam estar nessa questão. Em 112% o aumento do número de homicídios em relação ao LGBTI. A gente teve um caso, Edson, acho que você acompanhou, de um travesti, acho que era Dandara, que foi brutalmente assassinada e as pessoas fizeram isso justamente por preconceito. Não se havia ali um motivo que a pessoa pudesse falar, eu fiz isso por tal coisa, mas foi justamente por preconceito, que é um dado que foi levantado por algumas ONGs, que o Brasil ele é o segundo país que mais assiste vídeos eróticos de trans, mas também é o país que mais mata trans no mundo. Então fica uma briga, né? E aí vem a psicanálise e fala do recalque, né? Então eu não quero enxergar isso em mim, então eu prefiro eliminar o outro que acaba se manifestando desta forma. Como é que você vê esses dados? Ao mesmo tempo que todo mundo assiste, a maioria, também é o país que mais mata. Então, na verdade, são dados que mostram uma ignorância total das coisas, né? E vem corroborar aquilo que a gente vem falando aqui, que é preciso extrapolar um pouco as ideias, né? Sair do lugar comum, fazer a grande questão: por que você está inserido nesse mundo? Qual é o grande objetivo? Você está aqui para ficar agredindo as pessoas? Você está aqui para ficar, de alguma forma, se achando melhor que os outros? Você está aqui porque incomoda tanto? Por que te incomoda? Ou seja, tem que pensar, não pode ficar só indo no lugar comum, né? Você vê, Cláudio, essa questão, por exemplo, da agressão aí é porque juntou um grupo. Um grupo, eles se tornam, né? As pessoas se tornam, sabe, motivadas dentro do grupo, né? Uma incentivando a outra, se sente forte para fazer as coisas. Então, a questão do bullying tem muito a ver com isso, tá? Aliás, tem uma palestra sobre isso também, né? Porquê do bullying. Porém, eu queria fazer uma outra questão, claro. Hoje de manhã eu estava vindo para cá, olha que interessante, eu estava indo para cá e eu vi uma notícia que na Nigéria, um grupo de pessoas está sendo julgada lá e condenada porque eles estão, até então, participando de uma festa homossexual. E lá, pela lei, você pega 12 anos de cadeia. É proibido, né? É proibido. Se você é pego, então você vai para a cadeia. Então é o tipo da lei que não reconhece esse outro tipo de relação. Então eles estão muito mais atrasados. O Brasil, pelo menos, não tem isso, né? Estão muito mais atrasados nesse aspecto. Infelizmente, a sociedade ela vem num processo de entendimento das coisas, né? E aos poucos as leis civis vão se adequando às realidades, né? O Kardec já estudou isso também lá no passado, da questão dos direitos. Eu convido aí os ouvintes a lerem também sobre isso, né? Se eu não me engano é a questão 809, não lembro agora todas elas de cabeça, mas tem que pensar que
De novo, como espírito, você está habitando o corpo físico momentâneo para os seus aprendizados. Você pode ter aprendizados observando e entendendo ou se violentando. Que tipo de aprendizado você vai levar consigo ao se violentar? Consciencialmente falando, aonde você vai se posicionar depois, se você foi uma pessoa que viveu infeliz no mundo, julgando as outras, condenando as outras e se condenando a ser infeliz. Porque o que as pessoas precisam parar para pensar é que ao condenar a atitude do outro, eu estou me tornando infeliz, mas por que eu que estou escolhendo isso? Não é o outro. O outro tem um comportamento dele. Eu é que escolhi ser infeliz porque eu estou vendo o comportamento do outro. Aquilo está me incomodando. Aquilo está me alterando energeticamente falando. Os meus sentimentos não são bons em função daquilo que eu estou vendo. E eu estou sendo infeliz. E aí eu quero que o outro... Então eu quero eliminar aquilo que está me incomodando. Aí eu vou e faço essas atrocidades. Caso, e aí eu me torno mais infeliz ainda, porque eu viro um infeliz. assassino. Quer dizer, olha a loucura. Que loucura. O nível de loucura. E aí eu queria convidar então os ouvintes a lembrar de um grande mestre que esteve aqui, que falou que os olhos é a candeia da alma, é a luz da alma. Dependendo de como você enxergar as coisas, você pode trazer luz para a sua alma, ou você pode tornar a sua alma tenebrosa. É isso que ele está querendo dizer. Então eu enxergo a atitude do outro, eu não concordo com ela, eu estou trazendo trevas para mim. Tá certo? Ou eu simplesmente posso fechar os olhos. Não quero. Aquilo ali é dele, problema dele, eu vou seguir minha vida. Que a grande questão é a pessoa trabalhar isso, né? Por que está me incomodando muito, como a gente vê aí, por exemplo, no Congresso, né? Sempre tem deputados rechaçando, né? Falando mal das questões LGBTI, muitos voltados à bancada evangélica, né? Então, no caso da Nigéria, um país que é predominantemente muçulmano, as leis acompanham a questão religiosa. Cláudio, a gente não precisa ir muito longe. Na Inglaterra, até pouco tempo atrás, eu estou falando aí dos anos 20, anos 30 mais ou menos, ou 40, né, que é recente, e nem existia esse tipo de lei também. Um dos precursores do computador, tem até um filme tratando desse tema, que eu esqueço o título do filme, que foi o cara que inventou lá um computador que decodificava as mensagens nazistas. Eu lembro. Ele era homossexual. E ele sofreu as consequências, mesmo tendo ajudado a Inglaterra, o cara sofreu as consequências. Olha o nível de entendimento das coisas, é muito recente. Então, infelizmente, a gente já está sofrendo as consequências dessa primitivas, coisa. Né? Dessa coisa muito recente. Olha que legal o depoimento aqui do Marcos de Suzano, na Grande São Paulo. Ele diz: muito bom esse assunto, eu tenho 33 anos, me assumi aos 13. Foi bem difícil com meu pai, ele ficou alguns meses sem falar comigo, mesmo sendo evidente que eu era gay. Os anos passaram e hoje somos muito amigos e ele trata o meu marido como se fosse filho dele. E confesso que às vezes dá mais atenção pro marido do que para mim. Foi uma longa caminhada, mas hoje estamos felizes, unidos como pai e filho. Olha que legal. Tá aí. É compreensão, é aquilo que eu pedi para os pais. Você vai deixar de amar seu filho por causa disso? Ou por causa do preconceito, por causa da sociedade? Puxa, e a relação que vocês tiveram, né? Que vocês têm como espíritos, né? Isso tem que ser levado em consideração. Bom dia, amanhã boa nova. Estou me sentindo profundamente grata. Depois de terça, o Norberto falando de sexualidade abertamente, me vem o Edson, que segundo o meu ponto de vista, com muita prioridade, falando sobre homofobia. Eu gosto muito do Edson de falar. Somos preconceituosos, isso é natural, mas é natural também o nosso crescimento espiritual. Sairmos da condição animal de que o outro não é do meu bando e me expõe o perigo. Somos todos irmãos, muito grata mesmo, sintam as bênçãos. A Solange de São Paulo, valeu aí Solange pela sua participação aqui pelo telefone. Que essa é uma questão, né, Edson, quando vai para o campo estritamente religioso, e principalmente o religioso bíblico, que para eles incomodam de tal forma que aí eles se defendem mostrando os textos da Bíblia. E eles falam com para eles é uma propriedade, né? Já analisando como Deus se comportaria
no caso aí da questão Eles querem ser deuses. LGBTI+. E aí eu fico pensando, será que Deus está tão preocupado com a forma que a gente transa, faz amor ou se relaciona com as pessoas? Será que ele tem essa preocupação que esses religiosos têm? Então, primeiro que eles estão querendo agir como deuses. Como Deus, né? Eles estão querendo colocar... Eu tenho uma palestra que é Em Busca de Deus e que eu abordo um pouco mais ou menos essa questão de como o ser humano enxerga Deus ao longo dos tempos. E essa problemática de tornar o Deus com sentimentos humanos. A gente não consegue compreender Deus porque a gente tenta colocar ele com sentimentos humanos. E na realidade Deus não tem sentimentos humanos. Ele criou a humanidade. Está além disso. Então eu vou começar a achar que Deus não criou o LGBT, entendeu? LGBTI. Foi um erro de fabricação na concepção dessas pessoas. Tem gente que acredita nisso. É um erro de fabricação. Então eu estou colocando a Deus uma condição de falível. E eu estou questionando, quer dizer... Então, quando eu passo a questionar Deus, as pessoas não param para pensar isso, Cláudio. Quando eu passo a questionar Deus, eu estou querendo me colocar como um Deus, acima dele. Olha o nível que a gente está chegando de falta de compreensão das coisas. Está faltando raciocínio, é isso que eu estou querendo dizer. Tem uns que se julgam representantes aí divinos na Terra que acham Cláudio, justamente isso. Né? Cláudio, infelizmente, essas pessoas elas acharam um nicho. Né? Elas usam da neurolinguística, elas usam do marketing para encantar essas pessoas. As pessoas se tornam escravas daquela energia, daquele tipo de sentimento, e elas seguem cegamente essas pessoas. Jesus já falava sobre isso, são cegos guiando... Os falsos profetas. Então... E que estão no governo. Você vê que o tema não é só de hoje, já é do antigo, já lá de trás. O João já falou, né, no João 4, né? Amados, não creais a todos os espíritos, investigai se o espírito vem de Deus, porque há muitos falsos profetas pelo mundo. Márcia Gilardino, é sempre bom demais ouvi-los, programa lindo e excelente para reflexões. Li Goivinho, isso? Bom dia. Fala do filme aqui, Edson, Jogo da Imitação, Alan Turing. Eu convido os ouvintes a assistirem, é um filme maravilhoso. É o Li, né? Li Goivinho. Valeu aí, Li. Obrigado pela... indicação aí do filme. Edson, 3 minutinhos para encerrar. A grande questão que se fala em cursos espíritas. Você já falou um início da questão do sexo biológico, a questão do afetivo, mas há espíritos que falam que tem sexo no mundo espiritual. Então, eu já fui criticado por causa disso. Tem gente que não concorda. Porque como tem pessoas em que o sexo fala mais alto na vida delas, elas ficam incomodadas quando eu falo isso. O espírito não tem sexo, ele não precisa do sexo, porque não há procriação no plano espiritual. Ok? O sexo é uma condição física, humana. É forte, inclusive, o sentimento, quer dizer, porque faz parte dos sentidos, né? É uma coisa que explode e você não tem, às vezes, controle sobre ele. Tão forte que é. Sim, uma energia. Porém, é ele que leva muitas pessoas ao desequilíbrio. Então, agir sexualmente com desequilíbrio no mundo vai te levar a uma condição para o plano espiritual da necessidade dele. E não é só o sexo, tá? É o vício, por exemplo, no cigarro, na bebida, na droga. Você se tornou dependente dele fisicamente, você prescinde ou você necessita dele espiritualmente. É uma questão simples. Porém, você não tem um órgão sexual lá, mas você pode sentir as sensações. Então tem espíritos que, infelizmente, vão ficar sugando as pessoas. Mas era para ele estar fazendo isso? Não. Não. O porquê que ele está fazendo? Porque é desequilibrado. Sinto muito. Um desequilibrado. Sim. E o pessoal fica bravo quando você fala isso? Fala, ficam bravos. Bom, a gente chegou no final do Manhã Boa Nova. Valeu, Edson. Até semana que vem. Obrigado, Cláudio. Dia da Missão Espírita. Foi bom o programa. Agradeço os ouvintes. Agradeço o Arnaldo, que contribuiu bastante. Isso aí. Todos que participaram aí pelo Face, WhatsApp. E você que não ligou, nem participou pelo WhatsApp, mas acompanhou pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Vem aí o Rádio Revista André Luiz, no comando da Vanessa Cavalcante. Eu volto nesta sexta, no Pronto Atendimento, às 17 horas. Um grande abraço. Vamos que vamos.
Você acompanhou Manhã Boa Nova.